Sejam bem-vindos, terapeutas ocupacionais do Brasil, para o nosso Juntos com a TO até o final dessa terça-feira, dia 1º de setembro. Essa é a nossa live número 83 desde abril, quando a gente começou com um programa para apoiar os profissionais durante esse período de pandemia que, na verdade, virou nosso mundo de cabeça para baixo. Se você ainda não conhece, a gente vai explicar rapidinho como é que funcionam essas lives. Sempre na segunda-feira a gente tem o Juntos com a Físio até o final, na terça-feira a gente tem o Juntos com a TO até o final, na quinta-feira a gente trouxe o evento que é o Descomplica, que hoje é quinta, que era um evento presencial do Crefito, a gente trouxe para dentro das lives também, que a gente está fazendo isso de forma remota agora, e no sábado a gente vem com o Avança TO, que é um programa de estudos avançados da terapia ocupacional, que o Crefito já realizava também de maneira presencial, e aí ele veio para sábado. Tem 3 semanas que a gente está discutindo, que a gente lançou uma série, que é depois da pandemia, e a gente está fazendo uma discussão do legado que a Covid-19 vai deixar para as nossas profissões, né, os profissionais, os atendimentos, a assistência em si. E esse programa, ele tem sido tratado nas lives de segunda e de terça, e no podcast Físio TO em Movimento, que sai toda terça-feira às 18 horas. Vou falar nisso, tem um novinho em folha esperando por você lá nos tocadores. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e por aí vai. Então, basta clicar, procurar Crefito 3. A gente tem 2 podcasts, é o Físio TO em Movimento, que está discutindo sobre isso. Hoje a gente lançou o 4º dessa série, tá? Então, acho que é um momento muito importante. A gente, essa semana, supera 120 profissionais que participaram dessas lives com a gente aqui, doando tempo, doando conhecimento, doando um pouco do que tem de experiência, de bagagem, para contribuir com os colegas de profissão nesse momento tão tenso, tão complicado. Daí você pensa, eu perdi, eu não consegui assistir todas, tá, tudo bem. Lá, aqui no nosso canal do YouTube, a gente tem tudo guardadinho, com exceção de umas 3 lives que a gente perdeu, uma delas com relação, inclusive com uma das convidadas nossas de hoje, por causa de questão de Instagram, a gente perdeu o Instagram, né, passou uma perna na gente e a gente acabou perdendo a live. Então, mas o restante, as outras 31 estão lá disponíveis, é só você acessar e compartilhar e etc. O ideal é até maratonar, porque é muita coisa, muito conteúdo, muito legal, tá bom? Uhum. E se você perdeu isso e não sabe onde que encontra dentro do YouTube, eu queria uma relação melhor disso, a gente vai botar no chat um link das lives para você cair dentro de uma página do Crefito 3, que lá dentro a gente tem tudo direitinho, quem participou, qual foi o tema e com o link para você acessar. Tudo bem? Bom, chega de conversa, a gente tem muita coisa muito legal para a gente falar na live de hoje, e a gente tem 2 convidadas muito legais, vocês vão adorar essa live, a pré-live já foi espetacular, certo, Mônica? Foi sim. Então, a Mônica Farias é jornalista, nossa colega de trabalho no Crefito, e nossas convidadas são a doutora Érica Teixeira e a doutora Lígia Carvalho, as 2 terapeutas ocupacionais. Bem-vindas, meninas. Obrigada, boa noite. Bom, super obrigada. Eu queria fazer uma apresentação curtinha, rapidinha, se a gente entrar no tema mesmo, o que vocês acham? Tudo bem. Pode ser. Quer começar? Quem começa? Pode ser a Lígia. Bom, eu fiquei primeiro muito feliz de ser convidada para participar dessa live. Eu acho que, né, falar de terapia ocupacional, falar da profissão e um pouquinho da nossa história dentro da terapia ocupacional sempre me dá muito prazer. Eu sempre vou gostar de estar falando desse assunto. E, principalmente, aí, no sentido, né, de que parece que vinha tudo muito bem, e, de repente, uma pandemia como essa que nos pega totalmente, né, não vou dizer desprevenida, né, mas talvez com uma necessidade a gente ter que reformular um monte de coisa, né, na vida pessoal, na vida profissional, com a vida dos outros, né, Enfim, tivemos todos que passar por esse momento. Então, assim, para mim é um prazer, eu sou terapeuta ocupacional, já esse ano eu vou completar 40 anos, né, como terapeuta ocupacional, nessa profissão, e sou de Campinas, do estado de São Paulo, e estou aqui para a gente trocar ideia, conversar aqui um pouquinho, e estou à disposição aí nesse tempo que a gente vai ter para conversar. Legal.
Também gostaria de agradecer, né, o convite e a participação para dividir um pouco, né, da minha experiência. E como a Lígia falou, nesse momento, né, de pandemia, que para quem está investindo e tentando fazer uma gestão de um negócio não está sendo fácil, né? Então, acho que a ideia é compartilhar, como eu disse no nosso bate-papo anterior, né, a clínica e a Lígia, no sentido da estrutura que ela tinha, sempre foi uma inspiração para o IET. E eu repito aqui, porque eu sempre busquei pessoas que eu pudesse identificar o meu trabalho, né, no projeto do IET, eu me identificava com o trabalho dela. Então, acho que é bem legal poder estar dividindo esse momento com ela também, que foi uma das inspirações do meu projeto. Fiquei muito feliz com essa notícia, que eu não sabia disso, viu, Érica? Mas fico super feliz. E eu fui formada há 24 anos, né, e fiz PUC de Campinas, então você é uma referência, para mim, Campinas também, né? Então, isso é muito legal. Obrigada. Mônica, quer começar? Bom, eu já vou começar porque eu estou muito curiosa para saber a respeito de como vocês encararam a chegada da Covid como gestoras. A experiência de vocês em gestão fez vocês enfrentarem esse momento de uma forma melhor do que se vocês não tivessem experiência nenhuma, ou se vocês tivessem começado ano passado em gestão? Como é que foi esse enfrentamento para vocês, mesmo com a experiência que vocês têm? Olha, não sei se eu posso começar falando. Eu acho assim, a minha experiência na gestão acho que é muito menor do que a Lígia, porque eu montei uma empresa tem 3 anos, né, em 2017, então eu venho engatinhando na gestão, engatinhando nesse novo proposta de trabalho, né, sempre foi um sonho de 10 anos atrás, como quem já me ouviu falar, eu tinha esse projeto há 10 anos de escrito e consegui sair do papel em 2017, e aí eu vinha, né, passo a passo, tentando me estruturar, e tentando estruturar a empresa, financiando com os cursos, né, e os cursos na ideia de ser teórico-prático, presenciais, e de repente vem a pandemia e tira tudo isso de cena, que é um dos pilares que sustentava a empresa, né? Então é difícil, você tem que se reinventar. Eu acho que o que foi bom nesse processo, para mim, né, é me flexibilizar. E eu, de uma certa forma, venho entendendo na vida, nos últimos 10 anos, que se a gente não se flexibilizar e se reinventar, a gente vai estar sempre numa situação complicada, né, difícil. Então, eu acho que essa estrutura, um pouco de experiência de vida, me fez, no momento inicial da pandemia, já pensar em estratégias novas, né, e estamos engateando nelas também. Então, assim, tudo é o novo, né, e nesse novo, eu acho que a gente tem que buscar pessoas que entendem um pouco mais para nos ajudar. Então, eu vou buscando pessoas que possam somar na empresa e me ajudar a criar novas estratégias, né? Então, desde o administrativo, do marketing, de outros colegas para chamar e buscar ideias, né? Eu acho que é isso que eu vejo que eu consegui um pouquinho sair do sufoco aí no início. Tem uma coisa assim muito imediata que eu não sei explicar por que foi, mas assim, na primeira semana, o que dá para cortar, o que dá para tirar, o que dá para mudar, o que a gente tem que fazer ações muito rápidas para sair desse quadro inicial. Então, eu acho que isso foi uma estratégia, mas eu não tinha know-how disso. Eu acho que eu fui, não sei, um pouco no feeling, né? Porque eu tenho pouco tempo de gestão em si, né? Apesar de eu ter sido coordenadora na CD, eu acho que a gente, por 10 anos, isso também foi uma coisa que me contribuiu para a gestão, né? Eu era coordenadora do setor de TO adulto, então você participava de reuniões com a gestão, com os coordenadores, eu acho que isso também veio um pouco de bagagem, que fica intrínseco, eu não sei te dizer, porque na nossa formação, né, Lígia, a gente não teve nada de gestão, né? Eu sei a tua experiência. Eu também, eu acredito assim, eu acho que a questão da gestão, a gente aprende meio na raça, né, meio na unha, assim, e interessante, né, Mônica, isso que você pergunta, porque, inicialmente, eu acho assim, eu acho que a gente teve uma atitude assim, não, eu não quero acreditar que isso está acontecendo.
Então, você tem uma atitude assim meio de, né, paralisada, do tipo assim, não, isso vai passar daqui a pouco. Só que assim, eu acredito que ninguém tinha noção do tempo que isso ia perdurar. Né? Então, de fato, eu sou toda a minha formação enquanto terapeuta ocupacional, eu fiz até uma formação acadêmica legal, e no sentido de chegar até o mestrado e tudo, mas a base do meu trabalho mesmo foi a clínica. Eu sempre cliniquei, né? Eu sempre estive ali trabalhando no sentido de avaliação, tratamento, e paralelamente a isso eu fui fazendo toda a minha formação também para a pós-graduação, os cursos que eu fui fazendo aí. Então, foi muito interessante nesse início, que quando começou a aparecer todas essas situações, eu acho que sim, tinha uma preocupação muito grande, como que nós vamos sobreviver, né, financeiramente falando, mas, ao mesmo tempo, vivendo uma angústia de como seria os nossos pacientes, as nossas crianças e adultos, né? Porque como é que eles iam ficar sem tratamento durante tanto tempo, né? Então, eu acredito que foi assim, foram 2 momentos que, por um lado, e nesse sentido, o bom foi o fato também de eu estar com a clínica já praticamente quase 30 anos, e que talvez nunca tivéssemos passado por uma crise tão importante como essa. Então, ao mesmo tempo, até por esse crescimento, por exemplo, né, se fosse talvez alguns anos atrás, nós não tínhamos um setor financeiro que pudesse nos respaldar nesse momento. Então, peraí, o que dá para usar do governo, o que nós vamos ter que fazer de corte, o quanto que a gente, no primeiro momento, teve uma preocupação de evitar, por exemplo, de mandar profissionais e funcionários embora. Né? Isso porque, nesse sentido, eu acho que, lógico que existia a pandemia, várias decisões para nós tomarmos, mas era uma decisão que passava pelos funcionários, né, por famílias, por pessoas que a gente tinha que preservar, e vamos ver como nós fazemos, os pacientes que ficariam sem tratamento, e a própria clínica, como que a clínica poderia reverter isso de uma outra forma para segurar todos esses pratinhos, né? Que hora rodava, hora queria cair, a gente tendo que ter essa flexibilização mesmo, né? Isso, essa ginástica toda, né? Então, talvez, e assim, e lógico, uma clínica privada, ela depende do paciente, seja essa entrada financeira vindo através de um convênio, do particular, de liminares, enfim, a gente sobrevive com isso. Só que, quando chega a pandemia, ninguém podia vir para o tratamento. Então, ou seja, a entrada que a gente tinha, ela deixa de existir. Né? E aí, no momento que isso é permitido, tá, então agora que é permitido, quais são as formas que a gente tem de tratar? Né? Então, e é interessante, né, Érica, eu não sei se você viveu isso, porque, por exemplo, né, eu não vejo muito hoje na prática os terapeutas atendendo tanto a domicílio, ou fazendo um atendimento online, né? Hoje, na clínica, o forte é o presencial. Mas eu sou de um tempo, né, que também a gente fazia atendimentos que eram domiciliares. Mas essa tradição, esse modelo, ele se modificou, a não ser aqueles terapeutas que, por opção, fazem um home care, já atende mesmo, mas o grosso da clínica, tanto da minha clínica, acredito que da Érica também, o atendimento ele sempre foi mais presencial, né? Então, também nós tivemos que ensinar, talvez, os terapeutas que estão junto conosco, casa, né? O que é atender em casa, né? Dá para esse paciente que tem essa demanda ser atendido em casa, ou um atendimento online? O que necessita um atendimento online? Até nós conseguirmos voltar o presencial, que daí também é outra história, né? Essa volta preparar, presencial. Né? Eu acho que da minha parte, eu tenho, no caso do IET, né, a gente estava focando nos cursos, e a gente tinha muito do home care e clínica, e o consultório, mas o home care era bastante, então, assim, do dia para a noite acabou.
né? E a maioria não quis. Eu acho que eu tive um paciente que quis e o resto, olha, não, vamos dar um tempo, vamos ver como a gente faz. E aí a gente ficou nesse caminho do online, né? Que também, a princípio, era o que a gente vai fazer online? A gente põe a mão, a gente vê, a gente sente, né, pela mão, como que o paciente está, e aí a gente começou a achar alguns caminhos. Um deles foi atender em dupla, fisio e TO do mesmo paciente, que uma fazia na outra, o enfermeiro fazia, então a gente começou a achar outros caminhos, e o online acho que foi uma saída, né, Lígia, não sei se você teve isso, eu tive muito. E o que eu achei legal do online, que pacientes que passavam comigo de tempos em tempos, vinham de fora de São Paulo, e não fazia TO comigo semanalmente, faziam assim, quando daqui 3 meses eu volto e você me avalia. E aí, nossa, de repente, por que não, Érica? Por que a gente não faz isso semanal? Por que a gente não pensou isso antes? Né? Então, tem uma criança que eu atendo de Florianópolis, que é uma lesão medular, e a gente começou uma vez por semana, agora faz quinzenal, e aí você vê que teve efeito, porque os pais também que estão dentro de casa e colaborando e fazendo as coisas que a gente solicita, foi muito bacana. E para mim, no caso dessa paciente, também foi muito legal, porque ela falou, Érica, ela está tão feliz com a TO, é uma coisa que no dia a dia ela não gostava, mas desse jeito ela ficou muito feliz, porque aí a gente inventa fazer comida, a gente inventa fazer um monte de coisa, eu lá e ela aqui, e aí ficou muito interessante esse novo formato. Agora, volta para a clínica, tem toda a estrutura que a gente também está formando. A clínica da Lídia é muito maior que a minha, né? Tem, como você falou, tem 3 unidades e tal. Eu estou muito pequenininha ainda, então esse volume de pessoas eu tenho que trabalham comigo dando aula, consultoria, mas não tem assim um volume de atendimento como eu acredito que seja o dela, né? Por ser ainda, eu tenho 2 anos, ela tem 30 anos, então e assim, né? E esse volume esse foi o nó, viu, Mônica? Esse foi o nó, porque assim é um volume grande de pacientes, e cada paciente com especificidades muito próprias de cada um. Então, o que cabe, né, um online, o que necessita ser um presencial, e assim, na realidade, por mais que somos profissionais da saúde e tínhamos todo o cuidado com isso, as famílias estavam com muito medo da gente entrar dentro da casa deles, e a gente também com medo de entrar. Também. E muitas vezes os pacientes também dependem de um terceiro, né, dos cuidadores. Isso, então, assim, tinha semana que você chegava e falava assim, o cuidador tal está com Covid afastado, para tudo de novo, todo mundo faz exame, volta. Então, isso também aconteceu várias vezes em várias casas, né, nesse momento do home care. Existe uma relação, talvez, até um pouco de desconfiança, e desconfiança no sentido assim, porque ninguém, na verdade, sabia exatamente o que estava acontecendo, né? E da experiência online, é interessante isso, né? É evidente que, ainda mais na unidade que hoje eu trabalho, 90% são de crianças autistas. E uma criança autista, eles gostam, né? Lógico que de um celular, de um computador e tudo, mas quando você fala numa intervenção terapêutica na frente de um computador, essa coisa muda, é muito diferente, né? Esse entendimento por uma criança autista, por exemplo. Mas o lado bom da história também foi o quê? Né? Na verdade, nós terapeutas percebemos que talvez uma afinidade, um conhecimento um pouco maior daquilo que acontece dentro da casa daquele sujeitinho, né, daquela criança, e também a família conhecer o terapeuta num outro aspecto, porque ok, não dá para fazer a terapia com a criança, então vamos conversar com os pais, vamos ver o que está passando com esse pai, com essa mãe, dentro de casa, com essa criança. Então, um feedback muito positivo que nós tivemos nesse sentido foi até assim, no próprio entendimento do pai e da mãe, assim, no sentido, poxa, eu não tinha noção que a terapia ocupacional fazia isso tudo, né? E assim, então isso foi muito interessante, né? Essa aproximação, essa possibilidade de confiança mesmo, né? Então, eu acho que eu não sei, eu sou muito otimista, gente, para tudo, também. Isso é a minha natureza. Isso é bom. Mas eu penso, isso, e aí assim, eu nunca acho que a miséria ela pode ser completa. Existe uma miséria,
Né? Mas ou se não tem, eu acho, entendeu? Eu acho que a gente tem que perceber, tem que se afastar um pouco. Eu acho que isso também foi uma coisa bastante importante, porque no momento de crise, né, que o problema está pegando fogo, se você entra muito dentro desse fogo, você perde a dimensão, né, a noção do que está acontecendo e até, vamos dizer assim, de você começar a pensar um pouquinho mais nas suas ações. Então, isso foi um exercício legal também, né? Eu tenho mais 2 sócias, a Sandra é fonoaudióloga e a Ellen é fisioterapeuta. Então, esse foi um exercício, né? É bem verdade que eu acredito, assim, que nós nunca trabalhamos tanto quanto a gente trabalhou na pandemia, né? Porque, assim, demandava realmente a gente fazer ações, muita reunião online, né? Porque cada um também precisava estar na sua casa, enfim. Mas isso, de certa forma, nos ajudou a afastar um pouquinho, afastar, que lógico que a gente estava dentro da pandemia, de todo o processo que estava acontecendo, mas o fato da gente poder afastar e olhar isso de um outro lugar, eu penso que isso foi muito favorável, sabe? No sentido da gente conseguir tomar ações, né? E assim, no sentido de peraí, o que vamos fazer com os funcionários? Tá, então isso aqui está resolvido, agora o que nós vamos fazer com os pacientes? E agora, e o terapeuta? E o terapeuta que, além de tudo, além dele não estar tratando, esse terapeuta também não está ganhando, entendeu? E como é que a clínica consegue ajudar esse terapeuta nesse momento de crise também? Então, foi assim, por isso que eu falo, mesmo, né? Tivemos que pensar, talvez nós nunca usamos tanto a nossa criatividade, entendeu? A nossa maturidade, porque eu acho que nesse sentido demanda a maturidade também, né? Assim, a gente tem que tirar aqui o que eu falo dessa história. Lógico que a idade, ela deixa algumas coisinhas que a gente não gosta muito, né? Mas também deixou eu talvez isso tudo tivesse acontecendo se eu tivesse 30 anos de idade, entendeu? Teria sido diferente, né? Então, mas eu acho que pontos que você tratou na tua fala, dessa questão do distanciamento, no meu caso foi interessante, porque assim, como eu estava muito na rotina, de muito atendimento, mistura com gestão, porque eu não consigo fazer só gestão, e eu acho que eu nunca vou conseguir fazer só a gestão, tem muito atendimento. Então, você acaba tendo muitas tarefas, e alguma vai falhar, né? Então, quando distanciou e teve tempo para olhar, eu vi um monte de coisas que estavam soltas, que precisavam ser amarradas, que precisavam ser revistas, reestruturadas na empresa, né? Então, eu até olhei isso como um ponto positivo. E quando você falou de voltar à casa do paciente, ver as necessidades e mostrar mais o nosso trabalho, eu acho que quando a gente trabalha no consultório, né, na clínica, a gente tem sempre a fala do sujeito, a fala do paciente, que é o que ele diz que faz ou deixa de fazer. Quando você está na casa, o teu olhar, a tua observação, permite você fazer pequenos ajustes que muitas vezes pode tornar esse indivíduo mais participativo, inclusive ver o ambiente dele, porque por mais que hoje a gente peça foto, vídeo, quando você está no local, você muda um negócio de lugar, pode ser que ele se torne mais funcional. Então, acho que tiveram pontos positivos nessa pandemia, frente a isso, e como você falou, o paciente, não sabia que a TO também faz isso, né? Às vezes parece que a gente faz uma coisa, mas a gente tem esse olhar do todo, né, para a atividade do sujeito, para as ocupações, então eu acho que isso também é um ponto muito importante. Eu sempre que tento fazer uma avaliação domiciliar também, porque ali traz muita informação que você acaba usando no tratamento, né? Então, eu acho que tiveram pontos positivos, sim. E teve histórias muito interessantes, gente, assim, né, que aí quando foi permitido, e aí aqueles pacientes que optaram por deixar o terapeuta entrar e fazer o atendimento domiciliar, então, assim, foi muito interessante as histórias que os terapeutas traziam, né, então, uma delas era, por exemplo, né, então, bom, onde que fica o quarto, onde que tem os brinquedos? Não, mas não tinha brinquedo, né, não tinha brinquedo, ou seja, tinha criança ali, quer dizer, porque não, a gente não precisa porque já faz terapia assim, a gente tem muito pouca opção de brinquedo aqui, e aí as terapeutas entendendo ou a forma como estava à disposição do brinquedo, ou aquele
brinquedo que estava lá, que nunca foi usado, mas que nesse momento que o atendimento estava sendo ali dentro, precisava. E outra coisa que uma terapeuta trouxe tão interessante, gente, que é muito desse momento, dessa, não sei se, não vou falar, não é geração, não, eu acho que é da vida mesmo, que a gente, né, que teve a criança queria fazer uma atividade de culinária, porque estava em casa, era mais possível, não tinha nenhum ingrediente, porque aquela família era uma família que sempre teve o hábito de ou pedir, né, ou pegar ali, mas não fazer comida em casa. E, de repente, é isso que todo mundo fala, nunca tantas pessoas passaram a fazer comida dentro de casa, né, e ter que ir ao supermercado e comprar, e exercer esse domínio, essa habilidade de virar o cozinheiro, né, de repente. Mudança assim, dos hábitos, né? Foram muitas mudanças de hábitos. Sim, né? E hábitos mesmo, eu acho. E tenho uma mudança de hábitos, você acaba desenvolvendo outras habilidades que às vezes você nem sabe, né? Ou dando oportunidade para as crianças ou para os adultos criarem outras participação na própria família, né? Então, eu vejo essa família dessa criança que eu atendo lá em Florianópolis, que foi no online, e aí ela começou a fazer atividade de culinária comigo, então, assim, todo mundo faz, mas ela não participava tanto, ela ficava assim, não enxugar a louça, não, ela pode fazer, ela pode... E aí isso também foi bem interessante. Então, eu acho que criou um caminho que também mostra para os pais, no caso da criança, ou mostra para o próprio adulto, né, que eu tendo mais adulto do que criança, a questão do que ele pode participar, o quanto mais ele pode ter habilidades funcionais, né, eu acho que isso foi legal também. A doutora Érica falou que teve que desenvolver novas habilidades, os pacientes desenvolveram novas habilidades. E vocês, como gestoras, o que é que vocês percebem que vocês tiveram que desenvolver? Mesmo a doutora Lígia, que já tem muito tempo em gestão, você descobriu coisas novas, habilidades novas como gestora? Doutora Érica também? E outra coisa que eu tenho curiosidade a respeito desse atendimento remoto, então, tem essa pergunta, e sobre o atendimento remoto. Que recurso vocês usaram para esse atendimento remoto? Que plataforma? Os terapeutas, cada um atendia da sua própria casa? Então, são essas duas perguntas. Eu posso começar a responder. Cada um atendia da sua própria casa, né? A gente também, muitas vezes, quando atendimento em dupla, Físio e TO, que a gente faz muito, a gente ia as duas para o consultório e pegava a plataforma do Zoom ou do próprio WhatsApp, ou quem tem Apple FaceTime, e a gente acaba usando o computador, estrutura a sala para isso, né? E uma fazia na outra. E aí essas ferramentas foram variadas conforme o que cada usuário tinha, né? Ou é o Meet, ou é o Zoom, ou é o WhatsApp, ou é o FaceTime, né? A gente tem feito muito coisa no Zoom. Quanto à gestão, habilidade, eu acho que no meu caso, essa questão de habilidade das planilhas, né? De entender a planilha financeira, isso é um terror para mim, que sou terapeuta ocupacional. E aí eu tenho uma pessoa que me ajuda, né? Que é a Márcia, e aí toda semana a gente faz isso e ela me mostra. E antes ela me falava o dado, ela resumia. Agora a gente faz reunião no Zoom, ela abre a planilha, ela mostra. Eu comecei a... Isso aqui, por que é isso aqui? Então eu falei, até que outro dia eu falei, até que eu não tô tão ruim, eu tô conseguindo enxergar os números. Então, isso acho que foi uma habilidade que eu adquiri, tô adquirindo, é muito difícil. Agora, vocês falaram duas coisas que eu acho que foi interessantes, que eu queria ver se a gente consegue falar com relação a isso. A primeira é a questão de não dá para a gente falar que a gente foi pego desprevenido. E a segunda coisa de sair do fogo. Como é que foi isso para vocês? Túlio, eu não entendi exatamente a sua pergunta. Você pode repetir, faz favor? No primeiro momento... Vocês falaram duas situações para a gente que eu achei muito interessantes. Que a primeira foi a questão de sair do fogo. Né? Você precisa estar de longe ou um pouco mais afastado para enxergar o todo, etc. E a segunda é justamente a questão de desprevenido. Olha, não dá para a gente falar que a gente foi pego desprevenido. Tá aí isso aí com a gestão. Como é que é lidar com isso, tendo que falar até agora?
Entendi. Então, porque assim, eu acho que a questão da gestão é isso, gente. Nenhuma de nós nascemos para isso, e eu vou ser bem sincera para vocês. O negócio chato que eu não gosto de fazer. E não sei fazer, e não gosto de fazer, entendeu? Mesmo que eu tenha que aprender esse negócio aí, uma habilidade que eu aprendi, certeza, Mônica, foi assim, mexer com esse negócio de Zoom, entendeu? Fiquei bem legal. Hoje eu tô, lógico que ainda preciso de alguma ajuda, né? A gente tem, então eu acho que assim, essa ferramenta foi muito interessante a gente criar essa habilidade, entendeu? Porque assim, quantas reuniões que deixaram de existir ou que o problema foi prorrogado, e se a gente tivesse feito a reunião, por exemplo, né, pelo Zoom, com a equipe mesmo, né, que a equipe toda, porque aí quando você vai fazer uma reunião, juntar a equipe toda da clínica, eu não posso esse horário, eu não posso esse dia, não sei o que, não sei o que. Então, isso facilitou demais, né? Essa comunicação entre todas as pessoas envolvidas, né? Então, cada ação que a gente tinha que tomar, chamar o grupo, explicar porque a gente estava. Então, nesse sentido, isso foi uma habilidade, e eu acho que, nesse sentido, a gente não vai perder nunca, né? Eu acho que é algo que... Né? Isso já está inserido na nossa prática, no nosso dia a dia, entendeu? Isso vai fazer parte dessa questão. Agora, em relação à gestão, porque é isso, né, gente? E aí? E vamos conversar. E o dinheiro, como é que fica? Entendeu? Como é que fica todas essas questões? Então, eu acho que, assim, uma coisa da gente estar preparado, sim, a gente tem que ter um caixa. Entendeu? Você não pode trabalhar sempre ali no limite das coisas, entendeu? Porque, sim, lógico, um momento desse pode acontecer e você tem que recorrer a isso, né? Eu, no caso da Ludens, eu tenho a clínica Ludens e nós temos também a Ludens Cursos, né? Então, são dois grupos, né, que fazem parte de um grande grupo, mas cada um que também a gente precisava gerenciar, que é uma outra questão, mas também precisava os cursos que tiveram que ser cancelados ou que adiados, quer dizer, então tem todo esse gerenciamento. E eu acredito assim, né? Nós temos uma pessoa que trabalha para nós com a questão do financeiro, e assim, nunca, a gente pode até achar que isso, não, mas isso é um luxo, é porque a Ludens cresceu, tem 3 unidades. Não, eu acho que numa unidade menor, como numa unidade maior ou numa clínica maior, eu acredito que esse profissional foi essencial nesse momento. Né? Ele é essencial, porque assim, ele tem domínio, é aquilo que a gente fala, você falou, né, Érica, aí, tudo bem, a gente sabe conseguir analisar uma planilha, mas esse cara, ele vai fazer a planilha e ele vai falar, isso dá, isso não dá. Ele vai fazer um fluxo. Ele vai fazer um fluxo, só você vai poder gastar isso tanto de aluguel e depois você vai ter uma entrada. Então, essa questão mais administrativa, eu acho assim, gente, eu acho que não tem problema nenhum. Nós não fomos preparadas para a gestora. E eu falo e também outra coisa. E outra coisa que eu digo assim, eu gosto muito de atuar como terapeuta, eu gosto de ensinar. Então, assim, se eu tiver que deixar de fazer isso para fazer só a gestão, eu acho que eu vou ser uma péssima gestora, entendeu? Eu também compartilho da mesma opinião, mas eu preciso entender, agora, que de fato a gente tem que estar preparado para isso. Então, assim, felizmente a gente tinha um caixa que não era muito, mas que a gente conseguiu dar um respiro nesse momento, entendeu? De uma crise desse tamanho, né? Porque eu acho que existe, sim, a questão da pandemia, o medo, né? O estrago que essa pandemia fez, assim, e eu digo assim, o trabalho também emocional que nós tivemos que a cada dia, gente, eu acho que todo mundo sentiu isso. Você era um sujeito na hora de manhã, um sujeito à tarde, outro sujeito à noite, né? E assim, e muita angústia, muito o que vai acontecer aí, assim, eu tive, infelizmente, assim, a pandemia não ficou tão longe da minha vida, entendeu? Eu tive uma tia que logo no começo morreu de Covid, né? E aí, assim, por diante, começamos também a ficar sabendo de outras pessoas que cada vez mais próximas de nós
se você tinha uma notícia de que alguém tinha morrido com isso, né? Então assim, eu acho que, além de tudo, quem que cuidou de nós, né? Quem que estava cuidando de nós, né? Nós que estamos aí na questão da gestão, na questão de segurar essa onda toda, né? Então, eu acho que essa habilidade, Mônica, da gente conseguir buscar no outro que também estava sofrendo, né? Porque é interessante isso. Eu tive muitas amigas de todo o país, gente, indiscriminadamente, norte, sul, leste, oeste, que desesperadamente, assim, Lígia, vocês na Ludens, como que vocês estão fazendo, né? Pode dar uma dica para a gente ajudar? Então, eu acho que a habilidade que a gente aprendeu foi isso, sabe? De ser humilde, né? E procurar o outro, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. E a rede, então, eu acho e a rede que também, assim, eu vejo as pessoas que têm, meus colegas mais próximos, dizia, a Érica tem um Pronamp saindo ali, tem um não sei o quê, e aí você tem que tentar atrás desse recurso. No caso, o Instituto tem um começo, e ele não tinha muito caixa, porque eu vinha investindo, né? Tinha bastante investimento, esse ano tinha um investimento muito grande em várias outras coisas, que eu tive que cortar, né? E flexibilizei aonde? Se não tem atendimento, não tem mais curso presencial, se você olhasse, então fecha o negócio, porque acabou, né? Então, vamos abrir um espaço para o curso IAD, que já era um projeto para o futuro, antecipou esse projeto, e a gente está tentando montar isso. Então, assim, todo dia é um aprendizado, porque assim, aí fala com o cara que grava, aí fala com esse, aí você fica o dia inteiro buscando orçamentos, informações, também para criar esse novo caminho, e no meu caso, do IET, a gente não tinha tanta base financeira para isso, e foi meio na cara e coragem na continuação, assim, e a minha consultora financeira, vamos assim, faz assim, pega de lá, foi meio que um ajuste, né, com corte de tudo que foi possível, né, com as pessoas que trabalham com a gente, mantendo, mas assim, tentando todo mundo flexibilizar, gente, todo mundo vai ter que colaborar, porque a gente não tem condições de quero manter, mas não posso manter da mesma maneira, né, então acho que foi uma estratégia, mas assim, na cara e na coragem, porque se você olhasse o número mesmo, só o número, você falaria, não, vamos parar por aqui, né? E tem a coisa do que eu acho que, como a Lígia falou, eu também não nasci para ser gestora, eu estou aprendendo a fazer gestão, que eu acho que é um aprendizado, que a gente, enquanto dono da empresa, né, a gente precisa entender, porque como dizem, né, que o dono tem que olhar a situação, mas eu tenho que estar com pessoas e recursos que me favoreçam, né? Então, atento quais são esses recursos, olhar quem são essas pessoas que podem ajudar, fazer troca, como você falou, com pessoas que têm mais experiência e mais know-how, para que a gente, pegar alguém de mentor, me ajuda aqui, como que eu faço? Eu acho que é um caminho que eu estou tentando seguir, também aprendendo, não tenho isso. E às vezes até as pessoas, assim, vendem você por ser mais velha, não, você pode ser a mentora, né? Mas também a gente, no nosso lugar, também tem esses altos e baixos. Né? Também era novo para todo mundo, né, Lígia? Era uma situação para todo mundo, Então, essa rede de apoio, eu acho que foi muito interessante, muito válido, né? Porque é interessante, assim, que cada dia era um que entrava em crise. Né? Aconteceu, né? E tem o povo que chega próximo, não, vamos compreender que essa, aí no dia seguinte era outra. E o bom é que a gente sempre revezou as crises, né? Porque se tudo entrasse em crise ao mesmo tempo, aí o negócio estava danado demais. Também senti um pouquinho, né, que oscilou, né? Agora, com todo esse aprendizado, com tudo isso que vocês já pegaram, agora o futuro é crescer mais? Vou falar. Não, eu acho que nesse sentido a gente avaliou também, Túlio, sabe? Eu acho que nesse sentido essas coisas boas que a gente vê, no sentido assim, não que isso seja, né, assim, não quero crescer, ou, né, não é que isso não seja uma coisa boa, é bom, mas assim, é no sentido de nós podermos avaliar até assim, que tamanho que nós queremos ser, entendeu? Porque, e eu sinto que isso, gente, essa pandemia não veio à toa, ela veio para mexer com tudo, para virar a gente do avesso, entendeu? Então, e talvez assim, né, nesse momento a gente teve a possibilidade de olhar para isso assim,
que tamanho que eu quero ser, ou será que talvez, nesse sentido da gente poder estar fazendo investimento, outro investimento, o que a gente está perdendo com isso? Será que a gente pode estar perdendo em qualidade? Será que nós podemos, aquele pai que quando ele precisava falar comigo, ele não precisava marcar o horário, a gente conseguia falar no corredor e, de repente, com um número maior, você precisa, não dá para você atender todo mundo. E uma coisa que eu comecei a ficar muito implicada, porque assim, até pelo menos na minha unidade, eu conheço todas as crianças, todos os pais, todos os diagnósticos, né? Porque a gente tinha. E, de repente, na medida que você vai crescendo, de repente eu vi uma criança e falei, não, mas essa criança eu não conheço, esse eu não sei quem é a família. Então, isso começou, já estava, foi muito interessante isso, porque eu já estava nesse processo que estava me angustiando um pouco, né? E aí, de repente, vem a pandemia, aí eu falo, não, isso talvez tenha acontecido para ser uma forma de eu olhar para isso, que se não fosse, né, dessa forma. Então, assim, Túlio, nós tínhamos, sim, né, três unidades grandes, e, de fato, assim, estava realmente muito desgastante, tanto para mim, porque vocês imaginam, 3 unidades, ainda bem que nós somos em 3, cada uma, né, correndo atrás, é dividido, é setorizado aí as responsabilidades, mas a gente começou a avaliar, né, isso, né, que tamanho que nós queremos ser. E aí a gente chegou à conclusão que a gente, não sei se a gente iria diminuir, mas nós não queremos crescer mais, entendeu? A gente tem, né, muita... isso, e assim, né, não tem um problema, e acho que isso é algo de muito valor, de muitas pessoas pedirem para nós, assim, será que a Ludens não tem franquia da Ludens? Aí eu fico pensando, mas franquia, como é que é esse negócio, entendeu? Franquia que a gente vai ter... Aí a gente fala, mas a gente tem perna para isso, né? Tá certo que o modelo, como a Ludens, os processos que hoje acontecem na Ludens, será que isso seria válido para a gente passar para outros lugares? Mas aí a gente tem que ver o nosso lugar aqui, como é que ele fica, né? Então, eu acho assim, Túlio, acho que é o momento da gente começar a reavaliar isso mesmo, né? Porque pela pandemia, sim, a gente acabou tendo que diminuir um pouco isso, porque não só pela questão financeira, mas nós temos muitos pacientes que até hoje não voltaram, né? E que não vão voltar mais esse ano, já deixaram dito que não vão voltar mais esse ano, né? Logicamente, os terapeutas dependem desse paciente para sobreviver. Então, alguns terapeutas acabaram, né, deixando a Ludens por essa questão. Então, essa parte é ruim, né? É ruim no sentido de que o paciente está sem atendimento, aquele terapeuta que, né, vislumbrava também muita coisa, teve que rever. Então, mas assim, né, a gente tem que olhar o outro lado. Eu, de fato, eu acho que eu não quero, assim, pessoalmente falando, entendeu? Eu acho que a gente tem que rever, né? Rever, talvez ser menor, ter mais qualidade, né? Dar mais qualidade de trabalho e nós também termos mais qualidade de vida, entendeu? Porque você entra numa bola, né? Quando você vê, é de manhã, tarde, noite, afinal você não tem mais final de semana porque você está com trabalho, eu não consigo ficar mais com meu neto, que eu amo de paixão, entendeu? E aí não consigo ficar com ele está crescendo. Aí, não, gente, peraí, a gente está... Né? Vamos rever essas coisas, porque não é à toa que aconteceu, né? Do meu lado, acho que é um pouco diferente, porque eu estou começando, né? Então, eu estou, assim, sempre pensei na empresa de um tamanho, que eu ainda não sei quando chegar, e eu tenho um sonho dela, e que ela está na primeira etapa, vamos dizer assim, e eu digo que é engatinhando ainda, então eu não... eu penso sempre, quando tudo que acontece, eu penso um dia de cada vez. Eu sempre tenho um alvo e eu vou um dia de cada vez. E eu acho que eu tenho um desejo de chegar nesse alvo, que foi o projeto inicial do Instituto, mas eu vejo que ainda falta muita coisa. E se eu não continuasse mirando esse desejo, eu nessa pandemia, se eu olhar só o número e só o escritório, em alguns momentos eu pensei, será que é melhor parar com tudo? Mas foi um sonho de 10 anos no papel, projetado, por que não? Vamos continuar mais um pouco, vamos tentar, um dia de cada vez. Eu também acho que esse fato a pandemia, eu também trabalho sábado, domingo, feriado, final de semana, tudo para manter esse desejo e esse sonho, né?
E aí eu fiquei pensando, será que vale tudo isso, né? Na qualidade de vida? Então, acho que também trouxe um pouco desse olhar, que eu quero ter essa estrutura que eu sonho, mas eu não quero ser gigante, eu quero ter uma qualidade de vida também. Então, assim, porque eu acho que a gente também tem que ser modelo no sentido do que a gente trata, do que a gente oferece no tratamento, né? A gente tem que também... Diz que a gente tem que falar o que a gente também faz com a gente, né? Não adianta a gente fazer uma coisa e falar outra, né? Então, eu tenho tentado, acho que com essa pandemia, rever isso, né? E continuo pensando que vai ser um passo de cada vez. Aonde eu vou chegar, de que forma vai chegar, eu acho que esse é o melhor caminho para mim, né? Porque eu estou muito pequenininha ainda, é diferente da Lundis, que tem várias unidades, ela já tem 30 anos no mercado, é outro perfil, né? Eu ainda estou na fase de investir, né? Então, assim, isso eu tinha um grande desejo, que esse ano eu tinha um curso muito grande, que era um simpósio sobre uma questão que chama Go Baby Go, para crianças precocemente começarem a usar cadeiras e carrinhos motorizados, e aí eu estava trazendo várias pessoas de fora, então, assim, eu tinha um desejo que esse evento também impulsionasse a empresa, né? E aí isso muda, cai tudo. Então, eu não fiquei olhando que... Eu tenho uma coisa que eu não sei, ainda não entendi o que aconteceu, que eu não leio. Caiu a casa hoje, eu não sei, não olho o que caiu, olho o que a gente pode chegar, olha para onde vai. Eu acho que eu tento exercer um pouco esse jeito na minha vida. Então, eu não sei, eu não quero ser tão grande, mas eu também quero chegar naquele desejo, naquele sonho, que eu ainda acredito que vai acontecer. É isso. Aí vai, lógico que vai. Agora que eu fico pensando, eu não sei se não tivesse a pandemia, se a gente teria dado essa parada. Você entendeu? Eu acho que não. Estava todo mundo muito desempregado, né, gente? Era uma humanidade, né? Como um todo estava. E aí, lógico, cada um dentro do seu espaço, daquilo que faz na vida, né? Teve que rever. Eu não sei, talvez, eu acho que para muitas pessoas foi um caos muito grande, né? Não sei nem se a pessoa vai conseguir recuperar daquilo que estava fazendo, né? A gente precisa ir longe. Quantas lojas, academias, clínicas mesmo, né? Clínicas que tiveram que se juntar ou fechar. E isso, assim, e no momento, né, gente, isso eu acho que é a parte mais triste mesmo, porque eu não sei, parece que todo começo de ano a gente tem aquele plano, né? Não, para esse ano meu projeto é isso, aquele projeto, e eu acho que muitas pessoas investiram muito dinheiro nesse sentido, né? E março já começou esse horror que foi, né? Então, eu acho que mas, assim, independe do tamanho, sabe, Érica? Assim, né? Eu acho que, lógico, porque tudo é proporcional, né? Proporcional ao número de pacientes, o número de pessoas que estão trabalhando. É responsável por essas pessoas trabalhando para você. Concordo. Isso, lógico, a estrutura física que você tem, né? O material que você pensava em investir, que naquele momento você não vai investir mais. Então, a gente passa a ser criterioso para isso, né? E eu acredito que hoje, assim, outra lição que eu acho que é a pandemia, óbvio que você vive com muito menos, não é? Com menos roupa, menos sapato, menos paciente. A gente não precisa entendeu? de tudo que a gente acha que a gente precisa, né? Não precisa, a gente adequa coisas também, né? Do tamanho que a gente consegue, pode ser, entendeu? Então, acho que são várias lições, né? De vida pessoal, de vida profissional, e enfim, né? Eu acho que veio sim. Eu acho que a gente vai tirar muita aprendizagem disso também, né? Agora, o que me preocupa um pouco, Túlio, é assim, né? Qual é o tempo? Qual é o tempo que nós vamos precisar para recuperar isso tudo? Entendeu? Ou se nós vamos recuperar, mas recuperar de um outro jeito, né? Num outro formato, numa outra, né? Então, assim, todo mundo fica, nossa, vai chegar, não chega 2021, né? Como se assim, mudou o ano, isso tudo vai passar. Talvez sim, talvez não, né?
Então, eu acho que essa aprendizagem da gente viver esse momento, cada dia, isso é muito bom. Eu acho que a gente mesmo, não que eu acredito, né, que a gente deixe, não é bom que deixe de ter projetos, né, de ter sonho, de ter ideais aí. Lógico que tem que continuar tendo isso, mas eu tenho a impressão que as pessoas vão ser muito mais cautelosas, elas vão analisar um pouquinho maior as coisas, entendeu? Do que era, né? Talvez porque eu sempre acho assim, né, gente, isso na vida mesmo, que a necessidade faz a gente ser mais criativo, não é? Quando a gente tem uma necessidade, é aquilo, né? Outro dia eu estava brincando em todos os sentidos, né? Por exemplo, às vezes você abre a tua geladeira, você tem menos coisas lá, mas você vai criar uma comida gostosa com aquelas coisas que você tem lá dentro, né? E quando você tem uma fartura danada... Você não tem essa criatividade, né? Então, eu acho que isso passa para as outras questões também, entendeu? Eu acredito que a necessidade, seja ela financeira, seja de projeto, seja de rever um espaço físico ou material que eu não posso ter, nós vamos ser mais criativos para isso, né? Eu acho que a criatividade, todo mundo tem, né? Um mais criativo mesmo. Talvez uns usem menos que os outros essa criatividade. Pode ser que aconteça isso, né? Na TO a gente tem essa característica. Eu, né? O terapeuta ocupacional tem uma coisa bem voltada para a criatividade, né? A gente que já é da profissão, né? A gente como é que incorpora isso na vida, né? Isso também tem um lado que facilita um pouquinho mais, né? A profissão com esse recurso da criatividade, né? Então, isso também, mas assim, o projeto continua, porque a vida continua, e a gente tem que continuar sonhando e acreditando, né? E eu acho que o sonhar e acreditar eu sempre falo que um tijolinho de cada vez, eu consegui criar o meu projeto que estava escrito há 10 anos atrás, e por que não daqui a 10 anos esses tijolinhos multiplicaram, ou mudei de ideia, né? Eu acho que a gente também pode repensar, mas o sonho está lá, o target está lá, quanto tempo, né? Isso eu acho que eu aprendi também um pouco, né, fazendo esses trabalhos e montando o projeto, que tem um tempo para as coisas acontecer. Quando a gente é mais novo, a gente quer tudo para ontem, que dê dinheiro ontem, não é? Tem que ver, tem que voltar atrás, tem que repensar. Então, eu acredito nesse projeto, eu estou indo rumo a ele, fazendo o que eu puder para atingir, né? Mas é um dia de cada vez mesmo. Eu acho que é isso que eu penso no meu caso. É interessante. Hoje, né, por acaso, eu estava preparando mesmo, fazendo uma retrospectiva, né, das coisas que a gente tinha conversado lá, né, alguns dias atrás, e assim, e colocando datas para as coisas, né, porque também você vai fazendo as coisas e às vezes você não tem muita noção de que o tempo passou, quanto tempo precisou passar, né, então, isso que você falou, Érica, né, da gente colocar 10 anos, né, eu fico pensando assim, eu sempre gostei muito de ensinar o que eu faço, mas, quando eu vi que eu tinha essa habilidade, né, para poder ensinar, ser professora, ensinar na pós-graduação, dar curso e tudo, quando eu fui olhar, que eu fui fazer as datas, eu levei 15 anos para chegar a essa conclusão, entendeu? E me senti habilitada para fazer isso. Eu falei, gente, mas eu formei em 80, só foi em 1995 que eu me arrisquei a dar aula e ensinar, né? Então, e assim, o que precisou para chegar nesses 15 anos, o que eu precisei fazer para poder me habilitar e chegar nesse ponto, entendeu? Né? Nos cursos que fui fazendo e tal, e também o conhecimento, a facilidade, talvez, para ensinar, que isso também era um ponto que eu assim, nasci para ser terapeuta ocupacional. Eu até conto essa história, porque quando eu fiz o vestibular, eu não fiz segunda, terceira opção, entendeu? Eu tinha que pôr alguma coisa, mas se eu pudesse pôr as 3 opções, terapia ocupacional, eu colocaria. Então, primeiro de tudo, eu aprendi a ser terapeuta ocupacional, né? E não me arrependo em um segundo da minha formação. Mas um dia também eu achei que eu poderia ensinar, né? Só que não foi um dia depois de 1 ano, 2 anos que eu estava formada, que eu me sentia apta para isso, né? Então, eu sinto,
assim, né? Que te formou, né? Isso que me formou. E te formou e te tornou hábil para fazer aquilo, né? Te tornou habilitada para chegar nessa nova ocupação, que é o ensinar. Sim, então, eu acho que o tempo, né, soma para a gente chegar nessas outras habilidades, né? Então... E eu acredito assim, eu acho que essa aceleração toda que a gente vinha, né? Assim, vamos até chamar aí antes da pandemia, eu acho que também fazia algo nas pessoas de entenderem que isso rapidamente ia acontecer. Então, eu vejo hoje, né, as pessoas assim, querendo alcançar coisas e não deu o tempo necessário para que outras coisas aconteçam para se sentir apta e habilitada para aquilo, né? Até para ter então, eu acredito que naquilo, né? Para ter sucesso, porque daí, no fim das contas, se frustra, entendeu? Então, não é porque não tem habilidade, é porque não deu o tempo necessário, né, para aquilo acontecer naturalmente. E eu acredito que nessa aceleração que vinha a vida, as pessoas começaram a perder um pouco esses parâmetros, entendeu? Então, né, eu acho que isso é algo que... aí eu achei, falei, nossa, gente, mas é isso mesmo, né? Tudo você precisa construir para você fazer aquilo melhor, né? Então, acho que assim, eu acho que para os terapeutas que estão começando e que muitas vezes acham assim, não, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, tenho que montar um negócio, toma cuidado com isso, porque montar um negócio não é tão simples assim, né? Isso tem um custo, tem pessoas envolvidas ali e que você pode se frustrar muito. Então, às vezes eu falo assim, eu escuto, né, algumas pessoas assim falarem, não, eu fiz TO, mas TO não dava dinheiro, eu fui fazer outra coisa completamente diferente, as pessoas não reconhecem o que é terapia ocupacional. Eu falei, gente, mas que história foi dessa criatura que ela está tão negativa e a reação foi tão diferente da minha, entendeu? E aí você começa a entender, né, assim, porque hoje, se a gente for pensar na TO, né, Érica, assim, eu fico muito orgulhosa, porque, assim, hoje, na medida que você vê os terapeutas ocupacionais se aplicando, estudando e vendo que precisa também ter uma maturidade, um saber que seja da técnica, da teoria, enfim, é isso que vai fazer com que a terapia ocupacional seja reconhecida. Sim. Entendeu? Porque a gente vai ter profissionais melhores, lógico que vai ter. Então, eu acho que isso foi uma mudança na TO, né? Hoje a TO é muito mais reconhecida. Hoje as pessoas sabem o que o terapeuta faz, né? O pai te liga, às vezes ele te dá uma aula, ele fala de alguma coisa que você nem tinha ouvido falar, o pai já está lá sabendo da tua profissão, enfim, né? Então, e evoluiu por conta disso, eu acho que evoluiu por conta de terapeutas ocupacionais, que também criaram essas estruturas, no caso, você foi uma delas, para formar pessoas, para transformar, e isso é um dos propósitos, né, que eu tenho no ET, que é isso, é capacitar melhor o terapeuta ocupacional, para ele se apresentar melhor, para ele mostrar a nossa profissão com outra cara do que muitas vezes as pessoas trazem para a gente, como você falou. Eu não consigo, a TO não sabe, ninguém sabe o que é, né? Outro dia eu fui dar um curso fora e aí eu cheguei na sala e começou esse discurso, né? Para a gente é muito difícil, tudo é negativo, tudo é difícil. Eu acho assim, eu nunca vivi isso, né, do difícil. Eu não me reconheço nessa conversa, entendeu? Eu falei para elas, assim, tinham várias meninas, né, a maioria tem homens também na terapia ocupacional, mas nesse caso tinha muitas meninas. Eu falei, que tal a gente parar com esse discurso? Eu já acho que é um começo, né? Vamos se formar, diz para que você veio, diz o que o terapeuta faz, com propriedade, mostrando qual é o seu trabalho, o que o teu trabalho, a tua experiência, o teu conhecimento fazem diferença na vida do sujeito, do teu paciente, que eu nunca tive o problema de conversar com um médico, com outro fisioterapeuta, com ninguém, com fono, com psicólogo, porque você tem que saber o teu papel, né, e como que você atribui valor a ele quando você fala com outros colegas e com o próprio paciente, né? Então, eu acho que isso talvez desacelerem os jovens que querem tudo para ontem, né? Eu vivia muita fase da minha vida, eu vivia as pessoas, mas você tem um nome tão forte, por que você não faz isso? Por que você não faz isso? Por que você não faz isso?
porque eu não estava pronta para aquilo. Então, assim, eu tive que passar várias coisas na minha vida, nesses últimos 10 anos, com sonho no papel, para chegar a esse momento onde eu abro o ET e estou continuando caminhando com isso. Então, assim, e as pessoas me diziam, mas é um absurdo. Eu falei, no meu conceito, eu não estou pronta. Quando eu estiver pronta, a coisa vai acontecer. Então, hoje eu acho que eu estou pronta, mas para recomeçar sempre, porque a gente é vida, e a pandemia trouxe esse recomeço, esse nova, né, a gente se analisar diferente aí, e eu acho que isso, a terapia ocupacional tem que melhorar a capacitação sempre para a gente ter esse mercado melhor, né, Lígia? Eu acho que isso faz diferença. E sabe outra coisa, assim, que eu também preciso, não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas, assim, eu acredito que, assim, o dinheiro não vem se a gente não investir também, sim, entendeu? Você tem que investir em você profissionalmente, você tem que comprar material, você tem que ter uma clínica linda, entendeu? Porque os pacientes vão olhar para isso e você vai estar feliz de estar atendendo ali. Então, assim, eu acho que esse investimento, ele tem que ser feito, e talvez você vai passar um bom tempo da tua vida investindo muito mais do que ganhando. Sim. Entendeu? Mas isso é necessário, sabe? Eu assim, sempre fui um pouco questionada, sabe, Érica, no sentido assim, né? Não, mas você é uma TO que gosta das coisas bonitas, ou que investe muito dinheiro num equipamento, não sei o quê. Ok, sou essa mesmo. Eu sou super patricinha nesse sentido. Eu também gosto do que é belo, do que é... Eu gosto, lógico, porque você vê, quando a coisa, né, modifica, quando você põe uma coisa nova no seu consultório, o paciente vem e fala, nossa, mas que legal isso que você colocou aqui, isso quer dizer que ele estava vendo quando não tinha aquilo ali. Investimento, não é? Ele está vendo que você está investindo, ou quando a gente vai para congresso fora do país, isso tudo é investimento. Quanto eu gastei nesses anos todos, você também, provavelmente, nesses 25 anos, indo para fora, fazendo curso, investindo, montando, criando me formando, né, conhecendo gente, contatos e aprendendo com gente do mundo inteiro. Isso teve uma bagagem que eu acho que foi um investimento na minha vida, né? Agora, eu acho assim também, né, Érica? Agora a gente tem que investir e tem que colher frutos. Sim. Qual é o problema ganhar dinheiro também? Entende? Porque parece assim, né? A gente tem que fazer um voto de castidade, não posso ganhar dinheiro, entendeu? Por quê? Entendeu? Não, eu fiz um investimento e isso tem que reverter. Porque senão entendeu? Tem que reverter. Não você só investir. Porque isso fruto. É isso. Eu acho que tem que ter anos e não ter retorno, né? Mas quem tem lógico, tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio dessas coisas, entendeu? Você tem que ter um propósito. Isso não é feio, né? Não é porque assim, porque parece que, né, você ganhar dinheiro, você ser reconhecida como se isso fosse, né? Não, eu tenho que ser a Madre Teresa de Calcutá a vida inteira, entendeu? Então, mas isso é uma opção, também, não é? Lógico, tem a pessoa que pode. Agora, quando a gente fala, quando você entra nesse mundo do gerenciamento da empresa que ela é privada, é isso, a gente também tem que pensar nessas coisas, né? Então, eu acho que tudo é um equilíbrio, né? Não é nem 8, nem 80, no sentido de você não conseguir também só vislumbrar a questão financeira, o dinheiro, e esquecer que você tem um caminho para chegar nisso, né? Então, E esse dinheiro um investimento também do que faz o próprio retorno, né? Você ganha esse dinheiro, investe de novo, retorna, sobra um pouco, você investe na sua qualidade de vida, na sua saúde, no seu lazer, assim, então tem muitas outras coisas, na sua família, não sei, cada um tem uma forma de investir. Então, eu acho que faz parte, né? A doutora Érica estava falando de renascimento, né? Esse é um momento para renascimento. A doutora Lígia até falou, as pessoas estão diferentes. Agora, no negócio de vocês, quando se virar a página da pandemia, a gente não vai virar a página para trás, vai virar a página para frente. Quando virar essa página, o negócio de vocês, as empresas de vocês, o que vocês já projetam como mudança? Porque vocês citaram 3 coisas bastante interessantes. A doutora Lígia falou que já não era, assim, hábito o terapeuta ocupacional ir na casa do paciente, a não ser que ele fosse um profissional que trabalhasse com home care,
ir até a casa do paciente, e isso precisou acontecer. O teleatendimento também não era uma prática, porque se achava impossível, viu que é possível. Isso também aconteceu nesse momento. Um terceiro aspecto, doutora Lígia também falou que os pais das crianças, né, nos casos da criança, falaram, eu não sabia que a terapia ocupacional fazia tudo isso. É um momento de pensar, projetar para uma volta a esse atendimento no domicílio, para a incorporação do teleatendimento e de um contato maior com a família dos pacientes para mostrar, olha, a terapia ocupacional é isso, como vocês estavam falando. O que vocês estão planejando para esse renascimento? Até, né, Mônica, você falou isso da gente virar a página. Eu vou falar para você que a gente vai virar a página, mas a gente vai voltar na página anterior para dar uma lidinha, entendeu? Porque eu acho isso. Quando eu falo da gente voltar na página anterior, porque assim, foi isso. A gente tinha ou essa opção ou aquela opção, porque a gente não tinha outra nesse momento ali quando estava a crise mesmo da pandemia. Agora, por que eu falo que a gente vai voltar um pouquinho na página anterior? Porque isso vai ter que ser incorporado, entendeu? Vamos tirar, eu tenho muito isso comigo. Quer dizer, hoje eu trabalho muito com a orientação das terapeutas que fazem, né, que estão na clínica. Isso é muito legal, porque hoje a gente fala, olha, o que funcionou, né? Porque para algumas crianças, o online, para algumas famílias, funcionou maravilhosamente, para outras não. Entendeu? Para outras não foi legal, quer dizer, assim, a gente tem uma preocupação, a criança precisa, sim, do nosso espaço terapêutico, a Érica sabe, uma das minhas especialidades aí, eu trabalho com integração sensorial você precisa do equipamento, né, você tem que ter o equipamento, né? Para tratar, você precisa desse ambiente, entendeu? Agora, mesmo essa criança que precisa desse ambiente, que eu posso tratar ele ali, e que nunca a gente foi na casa dessa criança, isso vai ter que ser incorporado, entendeu? Porque tem um momento dele ali naquele ambiente, mas ele tem um momento que o terapeuta deveria ir na casa. Isso vai ser incorporado na nossa prática a partir de agora, você entendeu? E também, mesma coisa o online, porque outra coisa, né, Érica? Você vê, às vezes a gente precisa falar com os pais. Aí os pais falam assim, não, mas eu não vou tirar a terapia do meu filho para conversar. Eu prefiro que você atenda o meu filho, mas a gente sabe que aquele pai está precisando de orientação. Aí você marca, não, mas não dá para vir o pai e a mãe, porque trabalha não sei o quê. Maravilha, tem esse negócio que nós estamos conversando aqui agora, entendeu? Então, dá para ser 7h da noite, a gente trocar uma ideia, você, o pai e a mãe? Não, legal, vai dar. Então, isso é maravilhoso, entendeu? Porque acabava deixando de existir esse contato com o pai, porque não se tinha tempo, ou não dava no horário do terapeuta, o pai não poderia... Então, eu vejo assim, né, a gente conseguir pegar o melhor do atendimento presencial, o melhor do domiciliar e o melhor do online. E isso a gente conseguir colocar na nossa prática. Isso foi muito bom. Né? Eu acho que é olhar o passado... isso na página seguinte. Que a gente já fazia, né? E somar com o que a gente aprendeu. Eu acho que é isso que vai ser para frente. Né? Quando eu olho para frente, é isso. Eu vou somar o atendimento que eu fazia presencial, que ele é sempre necessário. O domicílio eu acabei sempre fazendo um pouco, porque eu queria ver muito o ambiente, como eu acho que eu fui para a área também da arquitetura, então, para mim, o ambiente é fundamental, ainda mais no adulto, que eu atendo mais, né, que tem mais essa autonomia, então, quer ser mais independente. Então, eu sempre fiz pelo menos uma visita domiciliar, mas a gente vai ter o recurso da mídia, né, do Zoom, dessas outras ferramentas, para analisar, às vezes, esse ambiente, não necessariamente eu preciso ir lá, eu posso ver, né, eu acho que nos cursos, tanto do IET como da Lundes, abriu esse canal para o curso online, eu acho que foi legal, mas tem um lado que a gente não vai perder o que a gente já fazia, porque, assim, se não tiver a prática, se você não ensinar o terapeuta a pôr a mão na massa, pôr a mão no paciente, a gente usa entre os alunos de modelo para a gente ensinar a técnica. Então, como que vai ser? Você usa o espaço, né,
da sala de integração para ensinar o terapeuta a tratar. Então, assim, não dá para tirar isso, né? Então, a gente criou novos cursos, no caso do ET, mas esses cursos foram voltados mais cursos teóricos com prática, mas não prática que exijam de você orientar onde que o paciente, a terapeuta põe a mão e como põe a mão, técnicas de manipulação. Não tem como tirar o que a gente já tinha, né? A gente vai acrescentar, o que eu vejo que é somar. E até ferramentas, né? E olhar todas essas ferramentas e ter mais possibilidade de ação. Então, assim, nesse caso, dá para fazer isso e isso. Então, a gente abriu um leque de ferramentas que eu acho que isso vai ser bem produtivo, né? Porque até, aí agora olhando pelo lado da clínica, né, que também isso foi uma aprendizagem super para mim, Mônica. Eu sou aquela professora que gosto do presencial, de estar com o aluno, de sentir tal. De repente, eu vou ter que falar da aula na frente do computador, né? Eu falei, meu Deus, que desafio para mim nessas alturas. E assim, por um lado, foi um desafio, eu não tenho esse contato, mas eu possibilitei, de alguma forma, que muito mais pessoas poderiam fazer o meu curso, entendeu? Que não tinha condição, porque tem gente que mora lá em Manaus, por exemplo, né? Qual é o custo para vir para Campinas, para fazer esse curso, hotel e tudo. E assim, para minha surpresa, nesse último curso que acabou agora sábado, que eu dei aula, tinha uma pessoa de Luanda fazendo o curso. Que legal. Eu falei, como, da onde? Imagina, essa pessoa talvez em outro momento não teria possibilidade de vir. E também reduz o custo, né? E reduziu o custo. Então, você aumentou o número de pessoas aprendendo com um custo menor, né? Porque realmente tem uma demanda de passagem, de hospedagem, de alimentação. Então, a gente aumenta a possibilidade de fazer mais formações com IAD. Sim, mas agora é isso que você falou, né, Érica? Eu acho que, óbvio, esse é um curso introdutório que pode ser teórico, entendeu? E que dá para ser dessa forma. Agora, né, a continuação disso, a gente vai precisar realmente esperar um pouquinho mais para fazer o presencial, porque esse não dá para substituir. Né? Talvez que você esse terapeuta que fez uma parte da introdução no teórico, ele também ganha tempo para processar o aprendizado. Quando ele chegar na prática, isso vai ser uma vantagem. Ele também já está com mais informações para falar, Lígia, como que eu faço isso? Érica, como eu faço aquilo? Eu testei num paciente aquilo que você falou teoricamente, na prática, aí você tem mais recursos, eu acho que vai ficar mais ímpar por esse lado também, né? Então, acho que a gente vai ter ganhos, né? O que não pode, a gente sempre olhar de forma negativa, né? A gente tem que olhar de um jeito onde quais são as coisas positivas daquela situação. Sempre tem uma situação positiva, sempre tem um ponto positivo que a gente pode se apegar. E muita gente só vai no negativo. Não, isso não vai dar, e agora acabou tudo, o mundo acabou, e assim, as pessoas deprimem, ok, é difícil, não está fácil para ninguém, mas eu acho que a gente tem que sempre olhar, sempre há um ponto positivo e um novo caminho, né? Eu sempre costumo falar que sempre há um novo caminho. E a gente trata, né, pessoas na reabilitação, que, por exemplo, eu trato muitos jovens adultos que estavam na vida plena e sofrem um acidente e tem um AVC, e aí? Tem que criar um novo caminho, tem que criar uma outra estratégia. Se a gente faz isso na reabilitação, é o mesmo conceito da gente fazer na nossa vida, na nossa empresa, é criar novos caminhos. Tem que ter novos caminhos se você não estiver vendado, né? Olhando só aqui, você tem que abrir o leque e criar novas possibilidades. Eu acho que aí entra essa história de que o antes e o depois, né? A gente vai aumentar esses caminhos, vai aumentar a forma de ação. Isso que eu acho que vai ser produtivo, né? Mas preciso olhar isso com positividade, né? Isso eu acho que vai ser bom. Bom, vocês botaram fogo no chat, um monte de mensagens para a gente resolver. Eu não sei se a gente vai conseguir ler todas, comentar todas, mas tem muita experiência muito interessante. Eu acho que vale a pena a gente ler, vocês fazerem um comentário rapidinho, a gente vai amarrando isso. Tem dúvida, tem comentários sobre experiência de gestão, sobre experiência nova, sobre a TO. Tem muita coisa. Topam fazer um bate-bola rapidinho?
porque esses incendiaram o chat, é impressionante. Olha, a Beatriz contou para a gente uma experiência que ela falou, olha, eu creio que a experiência na saúde pública deveria ser necessário antes do profissional querer montar seu próprio negócio. E, sinceramente, eu tenho um pouco de falta de paciência de DO que não reconhece seu valor. Ainda deu uma risada no final. O que vocês acham? Olha, o que ela... Eu não sei se eu entendi, mas no sentido de que... Está na tela agora. Sim, creio que a experiência na saúde deveria ser necessária antes do profissional querer montar o seu próprio negócio. E, sinceramente, eu tenho um pouco de falta de paciente que eu tenho. Eu acho que ela está falando no sentido de que entender... A dor do paciente? A dor do paciente, a saúde pública, não sei se ela pode explicar melhor até, mas, assim, o profissional de TO tem o seu valor. E o que ela quer dizer? Que talvez ela trabalhe na saúde pública e lá ela tem um valor como terapeuta ocupacional. Não sei se é isso que ela quis dizer. E aí, se você tem essa experiência nisso, você vai ter o seu valor na vida prática, porque naquele também, talvez ela queira dizer isso, não sei se eu estou falando besteira, de que nas instituições, num grande forma, as instituições de saúde ou filantrópicas, o que seja, o particular, o terapeuta ocupacional tem o seu papel já pré-definido. Ele já sabe o que ele é, o que ele veio fazer ali. Quando você está no mundo solto e querendo criar seu negócio, você tem que ter uma identidade do que é o seu papel para vender o seu negócio. Talvez ela queira ter dito isso, não sei, de que então ela sabe para que ela veio, então ela pode montar um negócio, ela pode criar um caminho para ela. Eu acho que, no final, depois que eu repensei, eu acho que era isso que ela quis dizer. Não sei, se ela quiser escrever... Mônica, você quer fazer uma? Eu faço uma, a Érica responde, você faz a outra. Responde o que você acha. A gente está com uma da Camila muito legal aqui também. Tá, eu vou fazer a primeira que eu olhei aqui, da Janaína Garcia. Tá. É uma curiosidade que eu acho que muita gente tem. Vocês, como gestoras, tiveram de realizar alguma pós-graduação em gestão? Se deveria, eu não sei. Pode ser que a gente está um pouco gestora, eu, pelo menos, de orelhada, assim, tá? Mas eu nunca fiz uma formação, fiz uma na CD, né, que eles mandavam a gente para alguns cursos de gestão, quando eu era coordenadora, mas para montar empresa, assim, tem muita gente que procura... lugares de negócio, como chama aqui, né? Pequenas empresas, grandes negócios, faz formação. Eu, sinceramente, estou indo meio que de orelhada, de buscar informações e tal. E essa experiência um pouco que eu tive na coordenação, que não, de uma certa forma, é uma gestão, mas não uma gestão de negócios financeiros. Então, eu também vou dizer a vocês uma coisa que eu me atentei agora, eu atendo muito empresário. E eu tenho que dizer que eles foram grandes professores, porque na prática, onde eu fazia terapia e eles contavam coisa de negócios, toda vez eu perguntava alguma coisa, eu acho que eu também tenho aprendido com eles. Então, eu vou dizer que os pacientes meus que são empresários também contribuíram e estão contribuindo, porque eu sou pequenininha ainda, né? Estou tentando achar esse caminho da gestão, né? Eu nunca fiz nenhum curso, nenhuma pós em gestão, não, porque até, assim, eu sempre tive muito interesse de fazer, assim, o foco em outras coisas, né, mais clínica, sempre gostei mais disso. Agora, o que eu acho, assim, que eu tenho visto e que tem mudado é terapeutas ocupacionais dando curso de gestão em terapia ocupacional. São pessoas que são terapeutas ocupacionais e que estão trabalhando em gestão, né? Então, eu acho isso incrível, né? Eu acho muito legal, porque é alguém da nossa profissão e que focou o seu trabalho, o seu interesse nessa área, né? Então, eu acho perfeito. Eu acho que tem que realmente, na medida que você possa fazer, não entra muito de orelhada, né? Eu acho que acerta mais você ter, né, uma certa formação, né? Mínima que seja, mas menos, eu acho, né? Acho que você patina menos, eu acho, sim, né? Mas não foi no meu caso, não. Eu nunca fiz nenhum curso. Eu estou conversando com pessoas que me ajudam que têm essa formação, né? Então, eu tenho a pessoa do administrativo que acaba tendo essa formação toda, então ela conversa comigo, ela me manda texto, ela
Então, é uma pessoa que me ajuda bastante. E eu acho que realmente, com todos os pacientes que eu tenho que são empresários, eu sempre conversei. E às vezes eu peço opinião. O que você acha disso? O que você acha daquilo? E acaba sendo também... Mas é isso que a Lígia falou. A gente investiu muito na clínica, na parte de atendimento, né? Então, a gestão, ela é uma parte, né, que você vai aprendendo. Mas talvez, lógico que não pode se descartar a formação como um bom recurso, né? Gente, tem muita gente comentando aqui a questão da virar a página, né, o que a Lígia tinha falado, que realmente é hora de virar a página para trás, para a gente observar o que é que aconteceu. É importante pensar as ações durante a pandemia. Isso foi a Tamara, a RBS Terapia Ocupacional, sim, concordo. Temos um tempo de reflexão para a construção, tanto de um design, como de uma alta construção, com design de processo. Teve uma outra profissional que falou aqui da questão de, inclusive, do setting terapêutico, a Graziella, momento importantíssimo para a construção de um novo eu, do novo setting terapêutico, das novas ferramentas, novos caminhos. Concordo com a fala da Érica. Transpotigua ou potiguar, desculpa se eu errei, né, mas porque não tem um acento, a gente não sabe, mas o fato é, os demais crefitos estão fazendo live, os crefitos precisam estar mais juntos. Eu acho que todos os crefitos têm feito live nesse momento. Juntos a gente realmente trabalha com vários, a gente já trouxe profissionais de outros crefitos, inclusive. Deixa eu ver o que mais aqui. Está enxergando mais alguma coisa, Mônica? O estado de São Paulo é bem bom. Que legal, gente, que legal. Bom, a gente realizou outro 80, essa é a live de 82, a live número 82, nossa, né? Então, é bem interessante. Eu trabalho atualmente na área administrativa de um serviço público e também estou me graduando em administração para fortalecer a formação, que é mais ou menos isso que vocês falaram agora, né? É que também vem um interesse, né, assim, eu acho que se você tem um interesse na área administrativa, eu acho que é bem bacana. Mas você contratar uma pessoa que manja muito de administrativo, te traz as informações, te ajuda a gerenciar, e você foca no quê? No continuar fazendo o seu trabalho no sentido de melhorar sua técnica terapêutica e ensinar os terapeutas que trabalham com você, né? Acho que a Lígia tem mais isso ainda, que é da supervisão, porque a gente tem que dar supervisão para quem atende, a gente tem que discutir aquele caso, né? Essa semana mesmo eu atendi um paciente no online, e para saber o caso, entender, e depois conversei bastante com o terapeuta que foi atender na casa. Então, assim, aí ele volta, a gente vai discutir de novo. Então, a gente também tem que ter esse tempo. Se você vai só na gestão, você tem que ter um tempo para gestão, porque senão também a coisa desanda, mas, assim, são formas de atuação, né? A gente não está aqui dando cartilha, né, Lígia? A gente tá... Não, e é interessante, sabe o que aconteceu, né, nesse período? Porque, assim, a gente tem a gestora, né, a pessoa que orienta, só que, assim, eu acho muito legal isso, porque é lógico que ela está trabalhando com números, né, com ações que você pode tirar isso daqui, por ali, né, não vamos fazer mais isso, vamos fazer aquilo, e aí entra o nosso lado terapêutico também, né? Peraí, não é bem assim. Não dá, porque a gente está lidando com pessoas, não são números, a gente está lidando com famílias, né? Então, assim, essa troca também é legal, mas eu penso que a gente precisa desse profissional, porque a gente tem uma tendência a olhar a coisa de uma forma muito romântica. Entendeu? Então, eu acho que... Não sei se é do terapeuta ocupacional. O paciente pediu, não pode, aquele não pode. Se você for só no lado do terapeuta, eu muitas vezes vou entregando tudo. Eu vou pode, tudo pode. E não é. Então, é isso, né? Então, acho que essa parceria é bem legal, né? Porque também a gente tem um olhar, não tem um olhar que quem está trabalhando lá no financeiro, no administrativo tem. E que às vezes quer que a gente tenha ações, né, que seja, não, pera um pouco, a gente vai ter parte, nós vamos conseguir fazer isso, mas parte não dá, porque a gente tem uma outra questão que existe um sujeito, existe uma pessoa nesse meio, não estou, diferente de banco, né, que você está lidando com número, com coisas assim, mas eu acho muito bom quando você tem esse profissional que te traz um pouco assim, que puxa o fiozinho e te põe no chão, entendeu?
Vamos pôr o pé no chão e vamos pensar, né, que as coisas não são flores e tão românticas assim, né? Então, tempo você vai chegar lá e não vai dar em nada, entendeu? Também tem isso. Tem hora que eles falam pesado, mas é bom. E vocês têm uma experiência muito interessante também, que eu acho que vale a pena a gente destacar, que é trabalhar com assessorias de comunicação, inclusive exclusivas para esse tipo de trabalho, justamente para poder, né, focar mais em outras áreas. Como é que é? Quando foi essa decisão? Como é que vocês tomaram essa decisão? Como é que é o trabalho deles? Por que é importante? Como é que foi importante agora na pandemia? Olha, eu estava tentando isso sozinha no início, né? Porque quando eu montei a empresa era eu e uma pessoa que me ajuda muito, que é a Tuane, e eu paguei um curso de mídia social para ela. E a gente começou nisso. Ela era promotora de eventos e tal, e também me ajudava nos cursos grandes, e a gente começou meio assim. Aí, quando você começa a ver que tudo esbarra nisso, na comunicação, na forma de se comunicar, que você tem que ter uma empresa que gerencie isso. Aí você vai e contrata a empresa, que no caso hoje eu tenho a Tru, e aí você vai crescendo com eles, porque eles têm muito mais know-how, eles te dão muito mais ideias, eu tenho uma dificuldade, não sei, a Lígia também, eu não, nesse mundo midiático que virou hoje em dia, eu tenho uma certa dificuldade de me forçar a barra, sabe? Você tem que fazer isso, você tem que... Isso é uma coisa que a gente vai também flexibilizando. Eu vou fazer isso, mas isso eu não vou. Então, assim, eu acho que a agência traz as informações e ajuda, e é um instrumento extremamente necessário, né? E eu acabei colocando isso na empresa quando eu ia fazer esse grande evento, que era esse ano, e aí sem agência é inviável, né? E aí a gente agora... apesar do evento ser transferido, a gente acabou reorganizando também, eles também começaram a flexibilizar, de continuar trabalhando junto. Então, isso também acho que é importante, porque é aquilo, quem domina a área é aquele profissional, a área da administrativa, a área do marketing, então não adianta a gente inventar, eles têm essa formação, então você tem que ter a parte jurídica, né, que eu acredito que você tenha também, Lídia. Sim. De como que a gente se mantém nos contratos, né? Eu não sei se tem funcionários registrados com você, né? Sim. É que a gente tem os prestadores de serviço, né? Eles prestam serviço. Agora, isso é lógico que isso tem um custo muito alto, né, gente? Também porque, assim, né, quando você entra nesse mundo, você tem o advogado que é do jurídico, você tem, né, a pessoa que vê a parte financeira, você tem o contador, você tem o pessoal das mídias, né? Então, é um conjunto de prestadores de serviço que vão te auxiliando. Agora, né, uma coisa que a gente tem bastante certeza é isso, né, Érica, que essas pessoas fazem muito bem o que fazem, né, e facilita muito isso, né, então, que momento que a gente toma essa decisão de buscar esse profissional? Porque a gente está vendo que não está dando conta, ou talvez as medidas, porque assim, quando que a gente resolveu procurar alguém da parte administrativa financeira? Quando começou a dar prejuízo a cliente, entendeu? Não tinha alguma coisa, alguma caca a gente estava fazendo, porque a gente só trabalha. Só trabalha. Isso, e não, peraí, tinha alguma coisa, e de fato, né, quando você chama esse profissional e faz essa análise, ela vai pegar exatamente os pontos críticos e que a gente tem que modificar, né, a mesma coisa o pessoal das mídias, né, a gente tem, do jornalismo, é maravilhoso, ela me pede um assunto, eu mando 3 linhas, ela faz um texto de 20 linhas, entendeu? Eu falo, que capacidade, que coisa linda isso, né, a pessoa conseguir transformar aquilo que você está falando, e que não, né, não tem, a gente tem a habilidade máxima que a gente chegou, foi para se fazer um mestrado, uma tese, mas você transformar um assunto, né, algo importante, e colocar ali 3, 4 linhas, e a pessoa pegar a essência daquilo, e fazer, por exemplo, até um texto, uma linguagem, que as pessoas entendam melhor aquilo que você quer falar, eu acho isso maravilhoso. Então, eu amo essa profissão de vocês, viu, Mônica e tudo? Quero vocês bem pertinho de mim o tempo todo. Tá. Túlio, eu tenho Ué, estão me ouvindo? Sim, o Túlio não. O Túlio, ele mutou o microfone.
Eu botei, então vou repetir aqui de novo, porque quando a gente fez a ideia da live, não, 1 hora só, gente, a gente jura que a gente vai liberar vocês com 1 hora. 1 hora e meia já foram. E vai mais um pouquinho. Eu estou com um comentário. Manda eu estou com um comentário aqui, não é uma pergunta, é um comentário, mas eu vou fazer a pergunta em cima. É da Carolina Osório. Sou terapeuta ocupacional, residente de gestão integrada de serviços de saúde no Hospital das Clínicas da USP. Primeira turma com TOs. Ela colocou uma exclamação. Parabéns. Grandes desafios. Mas vejo que nossa profissão oferece uma perspectiva única na gestão. Vocês também têm essa percepção de que a terapia ocupacional tem uma perspectiva única na gestão? Que seria qual? Como assim? O que ela tá chamando com que perspectiva única? Fala para nós, porque nós não somos da gestão. Ela deixou alguma coisa explícita. Ela deixou alguma coisa explícita. Eu não sei. Talvez assim, se ela está querendo dizer que a gente pode ampliar isso, porque que nem, por exemplo, né, no meu caso, no caso da Érica, a gente tem essas duas vertentes aí. A gente tem a clínica, que é privada, e tem a questão de cursos, que é uma outra vertente aí. Que para nós é isso que a gente construiu. Agora, talvez exista outras formas, né, da gente poder fazer da terapia ocupacional, por exemplo, né, a criação de materiais, né, que é muito interessante isso também. Então, é uma outra vertente que você pode, e hoje tem muitas terapeutas que estão indo para isso, né, eu até tenho um pezinho numa outra empresa, que é essa questão dos materiais, porque começou a me angustiar muito dos materiais que eu precisava usar na minha própria prática, e eu via que no mercado não contemplava essa necessidade, entendeu? Então, eu comecei a fazer, mas muito mais aí, pegar assessoria mais técnica mesmo dos materiais, porque, gente, eu brinco assim, eu sou que nem minha mãe, eu saio com 2 coisas para vender, eu volto com 4, entendeu? Eu sou excelente vendedor. Então, o que eu falo assim, eu entro com essa experiência, que isso que eu sei, com a minha questão técnica e tudo, mas eu acho super rico nós, enquanto terapeutas ocupacionais, e isso eu tenho feito muito, né, porque eu tenho essa expertise mesmo, né, do meu paciente, o que ele precisa, olha, esse material, se ele for fazer assim, vai dar muito mais resultado, né, mas, por exemplo, eu já não tenho esse tino para venda, tem uma outra pessoa que faz isso, entende? Então, nesse sentido, eu percebo que está vindo outras coisas, né? Outras possibilidades aí, e que eu acho excelente. Tem lugar para todo mundo, e que eu acho que as pessoas têm que criar, não tem que só copiar, entende? Porque assim, para nós, a gente, no nosso tempo, no tempo que nós vivemos, né? Eu, a Érica, um pouquinho depois, foi isso que a gente conseguiu, e a gente está, né? Agora, tem que ampliar, entendeu? Tem que criar, tem que ter, porque eu vejo muita gente copiando, né? Copiando, e aí fica na mesmice, né? Não também, muitas vezes, você não cria a sua identidade, né? Você precisa criar a sua identidade no que você acredita da tua empresa, né? Ela precisa ter uma identidade, né? E essa identidade vem desde o desejo do por que você escolheu terapia ocupacional, por que você faz isso, pelo menos no meu caso foi assim, né, tem uma identidade, ou do que eu vivi nesses anos de formação, o tanto lugar, tanta oportunidade que eu tive de fazer formações, e o que tudo isso me agregou no tratamento, porque essa soma toda que traz uma diferencial no tratamento, então assim, e aí isso criou uma identidade em mim, que me construiu uma possibilidade de uma empresa, eu queria uma empresa que tivesse isso, porque essa soma cria um raciocínio clínico que funciona, vamos pensar assim, nesse momento, amanhã pode ter outras ideias e tal, e assim que vai. Lógico, e a área que você escolhe, entendeu? Não adianta você escolher uma área que você não se identifique em nada. Isso. Vai dar caca, entendeu? Porque é isso, né? Se você se identifica, você vai se jogar com tudo naquilo ali, né? Mas é isso, se identifica primeiro, é isso, toca, isso. vamos tocar em frente. Eu acho que é o melhor das coisas. Quando a gente trata, uma das coisas mais importantes que eu sempre vejo é o que move. O que move aquele sujeito? O que move aquele paciente?
Que é a mesma coisa numa empresa. O que move aquela empresa? Tem que ter um objetivo maior, tem que ter como se diz, a missão, né? Na linguagem empresarial, mas assim, para que você está fazendo isso, né? Então, assim, é a motivação, aonde você vai chegar e de que forma move tanto você, né, como gestor, o terapeuta que está com você. Isso eu acho que eu tive um pouco na CD, na coordenação, que eu dizia assim, tinham vários terapeutas, cada um queria fazer uma coisa, e eu falava, mas o que você gosta? Porque o que você gosta é o que você vai fazer bem, é o que você vai buscar conhecimento, é o que vai te dar vontade de ler mais, é o que vai dar vontade de você crescer com aquela informação. E talvez aquilo te traga outros referenciais, mas é o que move a gente, né? Tem que tentar. De repente, não sei se a gente não conseguiu responder totalmente a pergunta dela, mas eu acho que é nesse caminho. Se move ela, tá nesse caminho. E de gestão, é isso aí que ela tem que ir, né? Que bom. Tá bom. Gente, 1h36 de live. Tá ótimo. Obrigada. Vamos, é isso aí, né? A gente tem assunto para um monte, né, gente? Vocês pegam duas entusiasmadas, que nem eu e a Érica, assim, aí o negócio rende, né? Não, mas assim, a gente tem um monte de comentários, um monte de coisas que as pessoas foram falando que a gente acabou perdendo e tal. E se as pessoas quiserem, né? Quem esteve aqui, quiserem entrar em contato com vocês, como é que faz? No Instagram, Facebook e etc., para que de repente troquem essas experiências ou vejam algumas coisas. Sim, o e-mail também, né? Eu acho que a gente pode deixar, eu não tenho problema nenhum, que é o e-mail, o meu e-mail é ligia.m de Maria 11, numeral, @terra.com.br. Ok. Tá? Esse é o meu e-mail. No caso do IET, né, que no Instagram, que é o @Instituto Érica Teixeira, e no meu é consultoria@institutoericateixeira.com.br. O Érica sempre com K, certo? Isso é importante, o Érica sempre com K. Tá bom. Gente, Mônica, despedindo. Live foi fantástica. Espetacular. Eu estava esperando uma live muito boa, foi melhor. Nossa, Lígia, nós estamos bem. Tá vendo? É isso, Live da vida. Voltem sempre. Tá isso bom, mesmo, tá bom, a gente está à disposição. É isso, gente. Obrigado. Até quinta-feira. E a gente se vê por aí. Tá bom.